pessoinhas, como vocês estão? Por aqui tá tudo indo, tá? Do jeito que dá. Hoje é um vídeo muito importante pra mim. Faz bastante tempo que eu tô tentando gravar esse vídeo e não consigo. Na realidade, desde julho de 2014. Desde julho de 2014 que eu tô tentando gravar esse vídeo e não consigo. Nesse vídeo eu vim falar do meu pai. Afinal, hoje é dia dos pais, né? E é por isso que eu demorei tanto pra gravar esse vídeo. Eu queria que ele fosse, que eu conseguisse realmente, porque das outras vezes que eu tentei gravar, eu não conseguia nem falar. Eu queria que fosse um vídeo bem verdadeiro, sabe? Que eu não precisasse ficar editando tanto, mas eu acho que devido aos barulhos de fundo não vai dar pra não editar. Quando meu pai morreu, eu não gosto de falar faleceu, gente. Pra quem não sabe, meu pai faleceu. Não gosto de falar faleceu, gente. Pra quem não sabe, meu pai morreu no ano de 2013. Ele morreu de infarto. Ele tava super bem, saudável, tinha até feito vários exames, né, porque ele sofreu um acidente, tava com quase um ano. Então ele não tinha nada. De repente ele faleceu. Foi Deus chamou e ele foi, né? É assim que a gente descreve, porque não tem o que falar, né? Foi assim. Ele sentiu uma dor e dessa dor ele morreu. Foi simples assim. Não foi simples assim, né? Mas foi rápido assim. Questão de 20 minutos, talvez. Pouco tempo. Tempo que não foi suficiente para levar ele para o hospital. Então, de lá para cá mudou muita coisa na nossa vida. Mudou muita coisa. Meu pai era digamos, era uma coluna muito forte. A maioria das minhas crises, das minhas coisas, começou depois que ele morreu. Todo o meu medo do mundo, todo o meu medo de todo mundo, essa questão de não confiar em quase ninguém, começou depois que ele morreu. Eu fiquei bastante insegura. Foi uma dor, é uma dor, não foi, né? É uma dor que não sai. É uma dor que não tem como curar. Meu pai, ele era uma pessoa que não tinha alguém que pudesse abrir a boca e dizer eu não gosto do Edmir, eu não gosto. Não falei o nome dele, né? O nome dele é Edmir. E o nome da Liara é uma homenagem a ele. O segundo nome da Liara, que é Liara Edmir. O nome dele era Edmir. Era uma pessoa muito querida por todo mundo que conhecia ele. Não tinha, realmente, eu não conheço uma pessoa ainda que possa abrir a boca e dizer que não gostava dele. Meu pai era uma pessoa que respeitava todo mundo, era uma pessoa que estava ali para quem precisasse, para o que precisasse. Então, ele era o cara. Meu pai era o cara. Uma das coisas que eu gosto de lembrar dele, sabe? Ele nunca levantou a mão, nunca levantou a voz para mim, nem para nenhum dos meus irmãos. E eu acho que se ele pudesse ter conhecido a Liara, ele seria aqueles avô bem babão que faz tudo que a neta quer, sabe? Eu acho que teria sido assim. Quando eu era criança, eu dizia que eu queria ser cantora. E ele sempre me apoiou, sabe? Sempre me deu apoio em tudo. Então, gente, eu tava procurando uma tag que eu pudesse responder, sabe? Porque eu sabia que eu ia ficar muito emocionada e que eu não ia conseguir falar por vontade própria, sabe? O que eu queria falar sobre as coisas que eu queria falar sobre ele aqui, e até que o vídeo não ia ficar tão legal pra vocês. Então, eu procurei uma tag, só que a tag que eu encontrei era sempre aquela tag pai e filha. Aquela tag que o pai responde junto com a filha. Gente, vocês nem imaginam como seria responder aquela tag com meu pai. Até uma vez eu pensei que eu ia fazer esse vídeo assim, vestida de meu pai, sabe? Eu tinha pensado, como eu não tinha encontrado nenhuma outra tag pra eu responder,
Eu tinha pensado em fazer esse vídeo assim, gravar 2 vezes, eu e outra vestida do meu pai, como se fosse ele respondendo. Gente, eu imaginei, escrevi, ficou muito engraçado, mas não consegui tempo para isso, porque ia disponibilizar realmente muito tempo para isso. Eu não queria que ficasse uma coisa robótica, eu queria que ficasse uma coisa bem como é, extrovertida, sabe? Que fosse divertir mesmo vocês. Eu sei que ia ficar legal, mas eu realmente não consegui tempo para isso. Então eu continuei rodando e fuçando o YouTube até que eu achei essa tag. Uma tag bem legal, por sinal, de uma menina, que a tag chama tag meu pai. Mas não ela respondendo com o pai dela, ela respondendo sobre o pai dela. Sobre o que ela viveu com o pai dela. Mas o pai dela ainda está vivo, graças a Deus. Ela tem um amor muito grande por ele. Eu vou deixar o link e o nome do canal dela aqui. Vocês não imaginam como seria divertido responder essa tag com meu pai aqui. Vou trazer as perguntas para vocês. Eu espero que vocês gostem das minhas respostas, tá bom? Perguntas. Bom, eu fui pesquisar as perguntas. Eu esqueci de anotar, gente. Eu me recompus um pouquinho e trouxe as perguntas aqui. A colinha. Bom, a tag chama meu pai. Pelo que eu vi no vídeo dela, ela sempre via muita gente respondendo tag sobre mãe e tudo. Mas ela nunca viu ninguém respondendo tag sobre pai, então ela resolveu gravar essa tag, criar essa tag, né? O nome da criadora, o nome do canal da criadora é Rafaela Bacic. Eu acho que é Bacic. Que vou colocar o nome. O nome do blog dela é Dicas da Rafinha. Então vamos lá, as perguntas, né? Primeira pergunta. Fale o nome do seu pai. O nome do meu pai, como eu falei no começo do vídeo, é Ednir. É Francisco Ednir da Fonseca. Então, o Fonseca do Clara Fonseca vem do nome do meu pai. É Francisco Ednir da Fonseca. 2. O que o seu pai acha de você ser blogueira? No meu caso, youtuber, né? Quando o meu pai morreu, eu ainda não tinha. Eu tinha o canal, só tinha postado aquele vídeo lá do Cantando na Sua Estante e o vídeo Brincando de Dona Irene com a Lara. Eram os únicos 2 vídeos que tinham no canal, então digamos que ele não acompanhou, né, o desenvolvimento do canal, o crescimento e tudo, mas eu acredito que ele teria me apoiado, ele teria me incentivado, ele com certeza faria, que ele sempre me apoiou em tudo. Se eu dissesse, pai, eu quero pular de cima da casa, ele ia dizer, vai lá que você consegue. Ele sempre. Então eu acredito que ele teria me apoiado bastante. Teria me incentivado, teria perguntado, pra que é isso? Pra que serve isso? Ele sempre perguntava. 3. Precisa responder, gente, essa pergunta. Falta de tudo, né? Sinto falta dele em si. Sim, sinto falta de tudo. Sinto falta daquela cara de bruto que ele tinha todo o tempo quando ele não estava bebendo. Sinto falta. Desculpa, minha sala ligou a televisão agora, tá bom? Aí desfocar um pouco. Perdoa o armador. Ai, gente. Tudo conspira, né? Aí vamos lá. Sinto falta de chegar em casa do trabalho e ele tá assistindo jornal, esporte. Sinto falta das opiniões dele que ninguém podia me dar. Sinto falta de sair. Sinto falta de ver ele dizendo que eu e meu irmão abandonava o Caria. Dizer que a gente não gostava dele. Então a gente sempre achou que o Zacarias era o favorito porque o pai sempre falava mais dele e ele dizia que a gente tratava ele diferente. Então por isso que ele era o queridinho do papai. Sinto falta dele cantando Minha Amiga Senhorita, que ele cantava. Sinto falta de tudo. 4.
O que mais gosta de fazer na companhia do seu pai? Ai, gente, assim, meu pai trabalhava muito, né? E ele saía também, minha mãe, eu ficava em casa, eu ia pro colégio, na minha fase mais adulta eu saía, eu trabalhava demais, estudava à noite, aí a gente quase não se via, mas eu sinto muita falta de quando a gente ia pro Rio, Rio, que eu digo Rio. Sinto falta de ir pra pizzaria com o pai. Vamos comer pizza. Sinto falta dele falando DDD, que ele não falava DVD, ele falava DDD. Ai, gente, eu voltei a pergunta, né? O que eu mais gostava de fazer na companhia do meu pai? Ah, eu gostava de ir pra pizzaria, gostava de ir pro Rio, gostava de sair pra jantar, gostava de tudo com a companhia dele, na realidade, né? Tudo que a gente conseguia fazer junto, todo o tempo que a gente passava, eu gostava muito de ir lá pra minha avó e ele chegar falando com todo mundo. Chorava porque eu tinha muito ciúme dele, chorava que ele ficava estressado com a minha mãe. Aí saía na moto rasgado, na moto eu começava a chorar e ficar dizendo, ele vai se machucar e chorando. Ai, gente. Mas o que eu mais gostava de fazer na companhia dele era isso, era ficar em família, era sair pra casa da minha avó, ou ir na churrascaria, na pizzaria, era mais isso. Essa parte assim da família, de sair em família. 5. Cite a principal qualidade do seu pai. Acho que a principal qualidade do meu pai era ser trabalhador, sabe? Ele trabalhava muito. Guerreiro, sabe? Bem. Mesmo depois do acidente, mesmo depois. Não falei do acidente do pai, eu quase não falei do meu pai, né? Meu pai ele sofreu um acidente em 2012, poucas eleições, ele era pedreiro, tá? Ele era pedreiro, eu não tenho dúvida disso. Pelo ouvido do meu pai ser o que ele era. Então ele era muito trabalhador, trabalhava muito. Gente, eu não sei se você gravar esse vídeo por causa de tanto barulho. Vou continuar gravando mesmo assim. Então ele sofreu um acidente em outubro e ele fraturou uma vértebra da coluna, o que fez ele passar quase 6 meses deitado numa cama. Só levantava para ir no banheiro e aos pouquinhos ele foi melhorando, ele foi se recuperando, mesmo com todo mundo dizendo que ele ia ficar paralítico, com todo mundo dizendo que ele não ia andar mais, que ele não ia trabalhar mais, que ele não ia andar de bicicleta mais. E foi melhorando, foi que ficou do jeitinho que ele era antes do acidente, sabe? É tipo assim, a vértebra é assim, a dele ficou assim, de um lado. Assim foi que o médico explicou pra gente. Então, qualquer força demais que ele fizesse podia fechar, e daí já era, né? Então foi assim, mas ele conseguiu. A gente passou um bocado por isso, mas ele nunca, pelo menos pra gente que era filho, ele nunca demonstrou estar abatido, nunca desistiu, nunca disse que não dava mais, nunca se deu por vencido. Ele sempre falava que ele ia se levantar, que ele ia voltar a trabalhar. Ele falava, quando eu voltar a trabalhar, a gente vai fazer isso. A gente tinha muito plano. Meu pai era uma pessoa que tinha muito plano. Meu pai morreu com muito plano na cabeça. Né? Então, acho que a maior característica do meu pai era ser guerreiro, era não desistir e era não fraquejar em momento nenhum. Pelo menos para nós, filhos, né? Não sei para ele, dentro dele. 6. Qual foi a principal coisa que aprendeu com seu pai? Bom, gente, a principal coisa que eu aprendi com meu pai foi a respeitar as pessoas, sabe? Foi a respeitar as pessoas independente do que elas são, independente da classe social, independente de tudo, ele me ensinou sempre a respeitar. Mesmo quando elas não te respeitam,
Mesmo quando elas gritam com você, quando respeito, mais aprendi com ele. A principal coisa que eu aprendi com ele foi isso. 7. Cite um defeito do seu pai. A gente tem aquela visão do pai da gente, né, de super-herói, de pessoa perfeita. Pelo menos eu tinha essa visão do meu pai. Não sei as outras pessoas também, cada um com o seu cada um. Mas eu acho que um defeito do meu pai era a questão que ele bebia muito e não comia. Não que ele fosse um bêbado chato, que botasse boneco, não. Ele não era assim. Ele só não comia, então isso prejudicava um pouco, né? Porque ele passava o dia todo trabalhando. Às vezes quando chegava ele parava na minha tia, que é um bar perto lá de casa, e ele bebia e não comia. E ele ficava sempre magrinho, magrinho, magrinho. Magrinho, magrinho, e aí isso me chateava um pouco, então acho que o defeito dele era esse. Ele tem herdado. 8. Conte uma ou mais características que tem herdado do seu pai. Eu acho que eu herdei essa parte um pouco bruta do meu pai, um pouco cabeça fechada. Estou falando de características, essa parte psicológica, né? Sabe, ser do mato, não gostar muito dessas modernidades, como diz o mato. Eu acho que eu puxei dele. E física, altura, ele também era alto. Magra, né? Que eu sempre fui magra. E, gente, tá na cara, né? Tá na cara. Colocar aqui. Tá na cara. Todos os filhos nasceram com essa mesma cara do meu pai. Eu queria ter puxado a corzinha da pele dele e o cabelo, né? Que é lindo demais. Mas. E o olho amarelo. Meu pai tinha um olho amarelo. Lindo amarelo o olho dele. 9. Conte algum episódio engraçado que já tenha vivido com o seu pai. Com o pai, né, vários momentos engraçados. Vou pensar num aqui, que quando eu era pequena eu tinha muito ciúme do meu pai. Muito mesmo. Era aquela filha ciumenta doente, doente, doente. Eu era. Então, uma vez, eu não lembro por que motivo, minha mãe não foi, a gente foi para um bingo. E o meu pai me levou. Eu sei que a gente andando, aí uma pessoa, uma mulher, né, chegou pra falar com ele. E aí, ela chegou pra falar com ele e na hora, descaradamente, eu olhei pra ela e disse assim, eu não quero que você fale com meu pai. Ele é casada, minha mãe tá em casa esperando por ele, então sai de perto do meu pai. Eu devia ter uns 7, 8 anos. Porque eu tinha muito ciúme dele. Muito, muito, muito ciúme dele. Então, eu disse isso. E ele ficou todo errado. E quando chegou em casa, ele falou com a mãe. Ai. Outra coisa engraçada, mas essa eu não lembro porque eu era pequenininha, bem pequenininha, mas a minha mãe é que conta. Que quando eu era pequena, né? Aí eu me dando, não, daí a mãe pegou e disse que ia me bater. Aí eu corri pro pai, né? Aí eu, pai, a mãe vai me bater. Aí o pai dizia assim, minha filha, não ligue pra sua mãe não, porque ela é doida. Aí, pra quê, né? Papagaiozinho, criança pequena papagaio, o que a pessoa fez? Da outra vez que me danei, fui pra mãe. Aí ela disse, ela disse, vou lhe dar uma chinelada. Aí eu disse de jeito assim, não vai não, que você é doida. Ah, pra que eu disse isso? A mãe saiu correndo, segundo ela conta, né? E veio, fui pra cima do pai, aí a mãe dizendo pro pai, vai apanhar é os dois agora. Ai, gente, são as coisas mais engraçadas que eu lembro. Tiveram outras que sempre tinha. O pai gostava muito de me fazer ciúme, porque ele sabia que eu era muito ciumenta, então ele gostava muito de me fazer ciúme. E ele ficava dizendo que todo mundo era namorado dele, toda mulher no mundo era namorada do meu pai, gente. Não é à toa que a frase do meu pai era meu coração é de todas as mulheres. Então por aí você já tira a figura. Ele dizia que todo mundo era namorado dele. Todo mundo. Ah. E eu ficava
me acabava de ciúme. Eu já namorando já com o Luiz. Pra quem não sabe, o Luiz foi meu terceiro namorado. Sério, né? De apresentar em casa e tudo, foi meu terceiro namorado. Então, já namorando com o Luiz, eu tinha um ciúme doentio do meu pai, como eu nunca senti de ninguém na minha vida. Eu acho que eu nunca vou sentir tanto ciúme quanto eu senti do meu pai. Talvez do filho, né? Da Liara no futuro. 10. Defina seu pai em uma palavra. É difícil. Mas definir meu pai em uma palavra. Eu acho que super. Super pai. Super. Acho que é a palavra que eu definiria meu pai. Bom, a próxima pergunta é: mande um recado para o seu pai. Né? É a 11. Mande um recado para o seu pai. Bom, pai, o recado que eu quero mandar é, na realidade eu quero agradecer, né? Quando a gente perde o pai, quando a gente perde alguém muito próximo, alguém muito querido, a gente sempre começa a se pensar no que disse e o que não disse. Então, o que eu queria dizer pro meu pai... Ai, vocês vão perdoando o barulho. Então o que eu queria dizer pro meu pai é assim: eu te amo, né? A gente nunca fala. Por que a gente nunca fala? Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo apoio sempre, né? Muito obrigado por sempre acreditar em mim, sempre me dizer que eu era capaz, sempre estar do meu lado. Me perdoa, né? Às vezes que eu fui rebelde, todo mundo é. Às vezes que eu disse coisas que não era pra eu ter dito. Obrigado por me abençoar. Obrigado por estar aí do lado de Deus, cutucando para que as coisas melhorem. E desculpa por eu não estar te dando. E eu sei que aonde você estiver, Deus vai te dar a oportunidade de me ver. Ser pelo menos metade da pessoa que você foi. Poder educar meus filhos da forma como você e minha mãe educaram a gente. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Porque eu tive o melhor exemplo do mundo. E tenho minha mãe ainda que me dá força. Obrigada, é só o que eu tenho pra dizer, que senão eu vou chorar demais. Chega simples como um temporal, parecia que ia durar. Tantas placas e tantos sinais, já não sei por onde caminhar. Então, esse é o meu recado. E para você que tem seu pai, dê um abraço nele, desejo feliz Dia dos Pais. Por mais que ele não tenha sido o melhor pai, por mais que ele não tenha sido o melhor amigo, o melhor esposo, mas ele é seu pai. Foi ele quem te colocou nesse mundo. Perdoa, porque perdoar faz parte do ser humano. Assim como errar também faz, e você também erra. Então todo mundo também tem direito de errar. Dá um abraço forte no teu pai. Você que é pai, seja pai, realmente seja pai.
Dê ao teu filho o melhor exemplo que você pode dar. Porque a gente segue o que a gente vê. E eu não posso deixar de desejar Feliz Dia dos Pais para aquele que eu amo, para que é o pai da minha filha, aquele que está do meu lado, que está me aguentando todos os dias. Feliz Dia dos Pais, meu amor. Feliz Dia dos Pais, que Deus te abençoe sempre, que você continue sendo o pai maravilhoso que você é para nossa filha. Amo muito, 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 muito você. E tenho certeza que ela vai dizer te amo muitas e muitas. Então, para você que é pai, pro pai lá de cima, para Deus e pro meu pai, Feliz Dia dos Pais.